Ah, boa noite. Boa noite, né? Geralmente é boa tarde, bom dia. Hoje, especificamente à noite. Segunda-feira, a terceira leitura do dia dessa semana. Atípica, especial, onde estamos realizando as leituras aqui em horários diferentes. Agora vamos aqui para as leituras filosóficas, né? Dessa semana. Estamos no livro 2. Lemos na semana passada aqui até concluir a parte 4, né, o tópicozinho 4 do livro 2. Vamos tomar aqui a partir da parte 5, né, ou do tópico 5 do livro 2, Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Posto isso, temos então de examinar o que é a excelência. Uma vez que há três gêneros de fenômenos que surgem na alma: as afecções, as capacidades e as disposições. Qual será destes gêneros de fenômenos aquele a que a excelência pertence? Quando digo afecções, falo do desejo, da ira, do medo, da audácia, da inveja, da alegria, da amizade, do ódio, da saudade, do ciúme, da compaixão e, em geral, de tudo que é acompanhado por prazer e sofrimento. Dizemos que as capacidades são condições de possibilidade para sermos afetáveis por afecções. De acordo com elas, somos capazes de ficar irados ou passar por sofrimentos ou sentirmos compaixão. Disposições, por fim, são os gêneros de fenômenos de acordo com os quais nos comportamos bem ou mal relativamente às afecções. Por exemplo, relativamente ao estado em que se fica irado, comportando-nos mal se ficarmos nesse estado veementemente ou frouxamente, e comportando-nos bem se o estado em que ficamos for apenas moderado, e assim se passa a respeito de todas as afecções. Nem as excelências, nem as perversões são, portanto, afecções, porque nós não dizemos que somos sérios ou desavergonhados de acordo com as afecções. Nem é segundo as afecções que somos louvados nem repreendidos. Ninguém é louvado por estar com medo ou zangado. Nem quem está zangado é simplesmente censurado, mas o é relativamente ao modo como está zangado. Ou seja, louvamos ou censuramos alguém de acordo com as excelências ou as perversões. Além do mais, zangamos-nos ou sentimos medo sem qualquer decisão prévia, enquanto as excelências resultam de certas decisões que tomamos de antemão, ou, pelo menos, não existem sem uma tomada de decisão. Acresce ainda isto que dizemos que, segundo as afecções, se fica comovido, mas, segundo as excelências e as perversões, não se fica apenas comovido, é-se disposto, de algum modo. Por esse motivo, então, também não se trata de capacidades. Não dizemos que somos autênticos ou perversos, simplesmente por sermos ou não sermos capazes de sofrer, nem somos louvados nem repreendidos por isso. De resto, o sermos capazes acontece por natureza. Contudo, tornamos-nos bons ou maus, tornarmos-nos bons ou maus não acontece por natureza. Já falamos acerca disso anteriormente. Se então as excelências não são nem afecções nem capacidades, só resta que sejam disposições de caráter. Fique assim dito o que é a excelência quanto ao seu gênero. Então, a excelência são disposições de caráter, que segundo Aristóteles. Isso aqui é interessante, esse anterior aqui, né, dos tornarmos bons ou maus, não acontece por natureza. Contudo, todavia, os filósofos posteriores vão discutir acerca disso
Inclusive, por exemplo, me recordo aqui especificamente do caso de Thomas Hobbes, né, onde nós somos maus, né, por natureza, mas fazemos coisas buscando o bem, né? Por exemplo, nós abrimos mão de uma parcela da nossa maldade natural, daquilo que seria um instinto de sobrevivência, como uma capacidade de matar, de se proteger, de se defender, e aí a gente abre mão disso para viver em sociedade, né? Porque senão, se não houvesse as instituições sociais, se não fizéssemos essa escolha, é, o homem seria lobo do próprio homem, né? Ou seja, a espécie humana acabaria se extinguindo por causa da sua necessidade de sobreviver, por consequência, de exterminar o semelhante, né? Por instinto de sobrevivência, para proteger sua prole, sua propriedade, seus bens, enfim. Mas assim, só uma divagação mesmo, não diz necessariamente respeito agora à discussão, que não é esse o objetivo. Tópico 6. Mas não deve apenas dizer-se que é uma disposição, deve também acrescentar-se que se trata de uma certa qualidade. Enquanto qualidade tem, pois, de se dizer o seguinte: toda a excelência é capaz de desenvolver plenamente o potencial do ente que a detém, ao restituir-lhe, assim, a sua função específica de um modo correto. Desse modo, por exemplo, é a excelência dos olhos que é capaz de fazer deles olhos excelentes. Ou seja, é capaz de lhe restituir a sua função específica de modo correto. Pela presença da excelência nos olhos, vemos excelentemente. De modo semelhante, acontece com a excelência de um cavalo. É ela que faz do cavalo um cavalo excelente, ao galopar na pradaria e ao levar o cavaleiro até junto dos inimigos. Se assim se passa com todos os entes, haverá então também uma excelência do humano. Tal será a disposição do caráter a partir do qual o humano se tornará excelente, isto é, a presença da excelência no humano permitirá restituir-lhe a sua função específica, a de se tornar em si próprio excelente. De que modo isso poderá acontecer, já o temos dito, mas ficará ainda mais claro se considerarmos a natureza das coisas. Em todo o contínuo e divisível pode tornar-se uma parte maior, uma parte menor e uma parte igual, e tal segundo a própria coisa considerada de forma absoluta em si mesma ou relativamente a nós. A parte igual é qualquer coisa como o meio entre o excesso e o defeito. Eu entendo pelo meio de uma coisa o ponto que se mantém a uma distância igual de cada um dos extremos, o qual é um e o mesmo para todas as coisas. O meio relativamente a nós, contudo, é a medida que não tem a mais nem tem a menos. Uma tal medida não é uma nem a mesma para todos. Por exemplo, se 10 for muito e 2 pouco, supõe-se ser o meio de acordo com a coisa. 6 supõe-se, né, ser o meio de acordo com a coisa. Em igual medida, o 6 ultrapassa o 2 e é ultrapassado pelo 10. Este meio é determinado de acordo com a proporção produzida aritmeticamente. Porém, o meio considerado relativamente a nós não pode ser tomado desta maneira, porque se para alguém comer 10 quilos de comida é muito e 2 quilos pouco, o treinador não vai prescrever 6 quilos de comida só por ser o meio, porque uma tal quantidade de comida tanto poderia ser muita como pouca para quem a come. Para Milão, por exemplo, seria pouco, mas para quem está a começar a treinar, seria demasiado. Deixa eu ver essa nota aqui. Quem é Milão? 52. Não, 62. Atleta da antiguidade. 62 ou 52? 62. Atleta da antiguidade.
Seria pouco, mas para quem está começando a treinar seria demasiado. O mesmo a respeito da intensidade dos treinos para a corrida e para a luta. Assim, todo aquele que percebe de alguma coisa evita tanto o excesso como o defeito, mas procura saber onde está o meio para o poder escolher. O meio procurado não é o meio absoluto da coisa em si, mas o meio da coisa relativamente a cada um. Então, todo o saber numa determinada área opera corretamente se tiver em vista o meio e conduzir até aí todos os seus resultados. Donde se costuma dizer dos trabalhos bem acabados que não se podia tirar nem acrescentar nada, uma vez que o excesso e o defeito destroem o bem, mas o meio conserva. Os peritos, então, como dissemos, exercem as suas atividades tendo isto em vista. A excelência, tal como a natureza, é mais rigorosa e melhor do que toda a perícia, porque é sempre hábil a atingir o meio. Passamos agora a considerar a excelência a respeito da disposição do caráter, excelência que se constitui a respeito das afecções e das ações, pois também nestes horizontes há excesso, defeito e meio. Por exemplo, sentir medo, ser audaz, estar de desejos, ficar irritado, ter compaixão e, em geral, ter prazer ou sentir sofrimento, admitem um mais e um menos. Quer dizer, admitem modos errados de nos relacionarmos com eles. Mas o sentir isto no tempo em que se deve, nas ocasiões em que se deve, relativamente às pessoas que se deve, e em vista do que se deve, do modo como se deve, isso é o meio e o melhor de tudo, ou seja, o meio e o melhor de tudo é a medida da excelência. Do mesmo modo, então, também acerca das ações, há excesso, defeito e meio. A excelência é acerca das afecções e das ações. E, nestes fenômenos, o excesso erra e o defeito é censurado. O meio, contudo, é louvado e acerta. O que é louvável e o que acerta integram a excelência. A excelência é uma certa qualidade do que é do meio, uma vez que tem a aptidão de o atingir. Demais, o errar é de muitos modos. O mal faz parte do que é ilimitável, tal como o imaginam os pitagóricos. E o bem do que é limitado. O mal faz parte do que é ilimitável, o bem do que é limitado. Acertar é de uma única maneira, por isso, uma possibilidade é fácil e a outra difícil. É fácil não atingir o alvo, difícil é atingi-lo. É por essa razão que o excesso e o defeito são elementos da perversão e a qualidade do meio é o elemento integrante da excelência. A nobreza é de uma única maneira, a perversão de toda a maneira e feitio. Hum. Ai, ai. Engraçado. Mas sigamos. A excelência é, portanto, uma disposição do caráter escolhida antecipadamente. Está sendo para assim, né? A excelência é, portanto, uma disposição de caráter escolhida antecipadamente. Ela está situada no meio e é definida relativamente a nós pelo sentido orientador, princípio segundo o qual também o sensato a definirá para si próprio. A situação do meio existe entre duas perversões, a do excesso e a do defeito. Demais é relativamente ao meio que as perversões ficam aquém ou vão além do que é devido, tanto às afecções como nas ações. E a excelência encontra e colhe o meio. É por isso que a excelência é a posição intermédia, mais de acordo com o bem supremo e a extremidade do que é bom.
O bem é uma posição extrema, de acordo com a sua própria essência e de acordo com o princípio que compreende o que desde sempre era já o seu ser. Contudo, nem toda ação, nem toda afecção admitem uma posição intermediária. Podem ser nomeadas algumas afecções que estão logo implicadas na perversidade, como a maldade, a falta de vergonha, a inveja, e o mesmo se passa com alguns nomes de ações como o adultério, o roubo, o homicídio. Todas essas ações e afecções e outras deste gênero são compreendidas como sendo perversas de forma absoluta e não por constituírem excessos ou defeitos. Quer dizer, não há nunca a respeito delas uma maneira de acertar, pois são sempre erradas. Isto é, não há nenhuma maneira certa ou incorreta de praticar ações deste gênero. Ou seja, não há uma maneira certa de cometer adultério, como se houvesse a mulher certa com quem se pudesse praticá-lo, como se houvesse a altura certa ou a maneira certa de o fazer, porque praticar adultério está sempre absolutamente errado. Semelhante é pensar se haver uma posição intermédia, um excesso e um defeito a respeito da injustiça, por exemplo. Pensar-se que há um excesso e um defeito para a ação cobarde ou para a devassidão. Caso tal acontecesse, seria como se houvesse uma posição intermédia no excesso e no defeito, bem como um excesso no excesso e um defeito no defeito. Portanto, tal como não há excesso nem defeito na temperança, nem na coragem, porque o meio é de algum modo um extremo. E a temperança e a coragem são posições extremas. Assim também se passa a respeito daquelas ações perversas, porque não admitem posição intermédia entre. Complexa essa construção, porque ela é, em alguma medida, arbitrária. Mas caberiam aqui algumas discussões, né, alguns comentários, mas vou poupar de fazê-los agora. Vou deixar avançar um pouco mais para a gente ver, digamos assim, onde isso vai dar, para capturar aí melhor essa parte. Não se deve enunciar isto apenas na sua generalidade. É necessário também procurar adequar os enunciados às circunstâncias particulares. Isto é, de fato, os enunciados proferidos universalmente acerca das ações são mais abrangentes, mas os que são proferidos acerca das situações concretas que de cada vez se constituem particularmente são mais reveladores da verdade. Porque se, de uma parte, as ações respeitam as circunstâncias particulares, de outra, os enunciados universais devem concordar com elas na conformidade de suas circunstâncias. Deve ser considerado a partir do esquema no quadro. Acerca do medo e da audácia, a posição intermédia é a coragem. Para os que têm uma excessiva falta de medo, não há nome. Muitos dos excessos são anônimos. O que tem excesso de confiança é audaz. O que tem demasiadamente medo e tem falta de confiança é covarde. A posição intermédia a respeito dos prazeres e dos sofrimentos, não de todos e menos acerca dos sofrimentos, é a temperança, mas o excesso é a devassidão. Não há muitos que tenham uma deficiência na relação com o prazer, por isso que também não se encontra um nome para os que são assim. Chamemos-lhes, no entanto, insensíveis. Acerca do dar e receber dinheiro, a posição intermédia é a generosidade. O excesso e o defeito, respectivamente, esbanjamento e avareza. De modo contrário, se passa com os respectivos excessos e defeitos. O esbanjador é excessivo a deitar fora e deficiente no poupar. O avaro, por sua vez, é excessivo no receber e deficiente no dar. Damos-nos por satisfeito agora com o que dissemos resumidamente. Mais tarde, far-se-ão distinções mais rigorosas acerca deste assunto. Há outros modos de dispor do dinheiro relativamente aos quais a posição intermédia é a magnificência.
O magnificente distingue-se de fato do generoso, porque se o primeiro o é a respeito de grandes somas de dinheiro, o outro é-o a respeito de pequenas. O excesso é o mau gosto e o defeito é a pouca generosidade. Todas estas disposições em face do dinheiro são diferentes da generosidade. Em que medida o são, será dito mais tarde. Acerca da honra e da desonra, a posição intermédia é a magnanimidade. O excesso disse que é uma forma vã de orgulho e o defeito, mesquinhez. Tal como dissemos haver uma relação entre magnificência e generosidade, definida em razão das somas de dinheiro envolvidas, há também uma relação entre uma determinada qualidade e a magnanimidade. Esta, o excesso e o excesso e o defeito. Isto é, simplesmente praticá-las é já errado absolutamente. Não há, portanto, em geral, posição intermédia, nem no excesso, nem no defeito. Quando considerados absolutamente, nem em geral há excesso ou defeito na posição absolutamente intermédia. É determinada relativamente a honras de monta, a outras é relativa a pequenas honras. Quer dizer, há uma atitude como se deve ansiar por honra e como se anseia mais do que se deve ou menos do que se deve. Disse assim, do que tem anseios em excesso, que é ganancioso, e do que os tem a menos, que tem falta de ambição. Para o que está no meio, contudo, não há nome. Estas disposições são anônimas, exceto a do ambicioso, a ambição. Por isso que os dois extremos reclamam o direito sobre a região do meio. De fato, é possível chamarmos ao que está na posição do meio uma vez ambicioso e outras vezes dizermos que não se trata de ambição. E é assim que umas vezes louvamos o ambicioso, outras vezes o que tem falta de ambição. A razão pela qual fazemos será dita no que se seguirá. Por ora, falemos acerca das restantes excelências segundo o modo indicado. Também há a respeito da ira um excesso e um defeito e uma posição intermédia, não havendo quase nomes para nenhuma dessas atitudes. Mas tendo sido dito que a disposição no meio é a do gentio, chamemos a posição intermédia gentileza. Dos extremos, o excessivo é chamado irascível e a disposição perversa é a irascibilidade. O extremo, por defeito, é a ausência de manifestação de ira e a sua falta, incapacidade de se irar. Há ainda mais três posições intermédias que, embora tenham uma certa semelhança entre si, são distintas. Todas dizem respeito à nossa participação em conversas com outrem e à realização de ações comuns com os outros. Contudo, distingue-se pelo fato de uma posição intermédia, de que uma posição intermédia tem em vista a sinceridade, as outras duas apenas têm como objetivo o prazer. Um prazer deste gênero é obtido ocasionalmente nos momentos de diversão ou, em geral, em todas as situações ocorridas na vida. Tem com efeito de se falar acerca destas posições do caráter para melhor percebermos que, em todas elas, a posição intermédia deve ser louvada, e as posições extremas não são louváveis. Se o são, não é de modo correto, porque elas devem antes ser repreendidas. A maior parte destas disposições não tem nome, todavia, temos de tentar, tal como a respeito de tudo que é anônimo, fabricar-lhes nomes em vista da clareza e da possibilidade de um melhor acompanhamento delas. Em vista da sinceridade, quem existe segundo a disposição do meio é sincero. A posição intermédia é, portanto, a sinceridade. Pretensão a mais é fanfarronice, e o demasiadamente pretensioso é um fanfarrão. Por defeito, trata-se de uma falsa modéstia. Falso modesto é, portanto, o que é dessa maneira. Mas, em relação ao que é agradável no divertimento, a maneira de ser de acordo com a disposição do meio é a do espirituoso, sendo este alguém que se sabe divertir bem. A posição do meio é, assim, uma disposição divertida. O excesso, contudo, é uma palhaçada, e o que é dessa maneira é um palhaço. O que, por sua vez, é por defeito é rude, e por defeito é rude. Por defeito é rude. E a disposição é a rudeza. Acerca da restante forma de prazer que pode dar-se na vida,
Quem é uma pessoa agradável é amável e a posição intermédia é a amabilidade. O excessivo, sem motivo, é obsequioso. Se o for por alguma vantagem, é um adulador. O que é por defeito é, em todas as situações da vida, desagradável, rabugento e difícil de contentar. Há também modos de ser intermédios nas afecções. O pudor não é nenhuma excelência, contudo, o que sente pudor é louvado. Também a respeito das atitudes relativamente ao pudor, uma é a do meio, que é a de quem sente pudor. Outra é a do excesso, como o púdico que sente pudor relativamente a tudo, e outra ainda, a por defeito, a do que não tem pudor de nada em geral. O sentimento de indignação está entre a inveja e a malícia. Ambos estes sentimentos constituem-se relativamente ao prazer e ao sofrimento que temos a respeito do que acontece ao próximo. Assim, o que se indigna de forma correta sofre com os que passam bem, mas sem o merecerem. Já o invejoso excede-se ao sofrer excessivamente com o que de bom possa acontecer a todos os outros. Mas o malicioso tem uma tal maneira de se pôr defeito que não sente apenas sofrimento, mas prazer com o mal que possa acontecer a outrem. Mas haverá outra ocasião, noutro lugar, para discutir isso. Posto isto, temos de estabelecer as distinções a respeito das duas disposições do meio acerca da justiça, porquanto ela não é dita de modo simples, o mesmo também acerca das excelências lógicas. Bom, eu estou curioso aqui de entender onde o Aristóteles vai chegar nessa sustentação, e se é que ele vai chegar em algum lugar para sustentar isso que ele diz. O que eu chamo de arbitrariamente, né? Tudo bem que ele fez uma construção anterior de que a excelência ou a perícia, né, tem uma relação com o fim enquanto um bem, o bem enquanto um bem supremo. E esse bem supremo enquanto a felicidade, né? Mas tem certas circunstâncias que me parecem muito arbitrárias de ser estabelecida. E é curioso, né, olhar por esse lugar. Porque, por exemplo, vamos tomar ali o exemplo que ele deu, assim, de princípio, assim, como se, do adultério, né? Enquanto uma coisa. Qual foi a palavrinha que ele usou? Odiosa. Foi odiosa que ele usou? Não lembro agora. Palavra, ele usou uma palavrinha específica. Mas, enfim, o que é que eu trago em questão com relação a isso? O adultério vai ser uma coisa odiosa para quem sentir isso, digamos assim, com relação ao adultério. E aí é curioso aqui a gente olhar justamente, a gente está nas leituras filosóficas, eu propus esse espaço para a gente estudar coisas de filosofia. E vão estar né, no meu canal do YouTube como um material de leitura de filosofia. Contudo, não é a leitura de filosofia feita por um filósofo que está estudando ética nicômaco para a filosofia e para a influência necessariamente dessa obra para uma filosofia que vem a seguir disso. Né? Digamos que essas lentes aqui, o grau dessas lentes que eu estou usando é o grau da psicanálise. Então eu leio com uma lente de alguém que é psicanalista e estuda filosofia, né? Faz faculdade de filosofia, dá aula de filosofia, enfim, mas que é psicanalista também, né? Que exerce essa função de psicanalista, ou seja, tem acesso às construções da psicanálise. Como que fica a posição de um indivíduo que se estabelece em uma relação matrimonial que tem, por exemplo, o adultério como
medida de prazer e satisfação, ou até de desejo para com o parceiro ou a parceira, por exemplo, né? Vamos pensar uma relação, vamos julgar aqui, né? Um homem que está casado com uma mulher e que, se ele não supor, hipotetizar ou achar que essa mulher é atraente para outros homens, se sente atraída também por outros homens, em alguma medida mantém relações extraconjugais, esse marido não sente atração por essa mulher. E aí vamos pensar em um contexto clínico, né, psicanalítico, assim, de onde essa pessoa está se havendo justamente com essa situação, de que, tipo assim, na hora que eu não achava, né, o paciente lá falando, né, na hora que eu não achava que essa pessoa estava me traindo, que estava com outra pessoa, é, que estava tudo certo, tudo tranquilo, eu não sentia a atração, não sentia vontade de estar com aquela pessoa. Mas quando, no período, assim, num tempo estabelecido, aquele ano específico lá da relação, do casamento, enfim, quando estava acontecendo isso e aquilo, que eu achava que a pessoa estava ali, que tá com outro relacionamento, me traindo com outra pessoa e tal, não sei o quê, aí eu sentia a atração por aquela pessoa, eu queria estar com aquela pessoa, eu queria ter relações com aquela pessoa. Enfim, isso aqui está colocando em xeque o estabelecimento arbitrário de que, por exemplo, o adultério deveria ser uma coisa evitada. Claro que aqui entra em pauta a questão da a universalidade das regras e a justa medida da excelência do meio, né? Que é como se fosse aí construir uma ética de cada um à medida de que, beleza, nesse contexto, o adultério não é uma coisa odiada, mas é em alguma medida uma coisa desejada, mas há um meio termo aí. Há uma medida em que é aceitável, é como se fosse assim, a excelência seria determinada circunstância, como, por exemplo, a suposição de que se há, né? O, o excesso seria justamente ver alguma coisa de fato, e comprovar que tem algo acontecendo, e isso talvez fosse catastrófico para a relação, seria o excesso, e o defeito seria não ter nada, como, né, a pessoa hipoteticamente haveria relatado. Né? Então, é onde eu chamo em alguma medida, arbitrário, porque estabelece algumas coisas como se fossem preceitos de bom e morais, certo, tipo o justo, o, o generoso, a generosidade, não sei o que são aspectos da virtude, né? São aspectos que influenciam a construção do, de uma cultura grega, né? E que tem também as suas controvérsias, né? E que esse ponto é muito curioso também, né? É, o pensamento grego, que depois se tornou helênico, né? Porque aí é helênico na medida em que o pensamento grego se misturou com o romano. Né? Aí houve um acoplamento do pensamento grego ao pensamento romano, mas também houveram substituições, né? Tal qual nomes, enfim, e várias coisas. Ele vem depois a influenciar o pensamento mediterrâneo. O pensamento mediterrâneo é o pensamento judaico, cristão, islâmico. Né? As religiões abraâmicas, né? Elas surgem no Mediterrâneo, que é assim, digamos assim, geograficamente, a gente tem a Grécia, aqui na partezinha ali da, da Europa, né? Um pouquinho mais para baixo, ali, quase no meio do caminho, entre a Europa e o Mediterrâneo, a gente tem a Grécia aí, que ela já tá perto da Pérsia, que vem a ser o Irã depois, né? E que o Irã já está ali próximo a
o que vem a ser, né, Estado de Israel, enfim, os Emirados Árabes e Israel, né, toda aquela galera ali que tem geograficamente, onde surge aí o judaísmo, que depois vem a ser o cristianismo, que depois vem a ter o islamismo, né? E, claro que um não necessariamente supera o outro, mas na história, né, os messias aí da história, né, os profetas da história, eles fazem essas sobreposições das religiões. Aí, né, o judaísmo surge, aí o Cristo como Messias, não, depois de Cristo, funda-se aí o cristianismo, que seria para os cristãos uma superação do judaísmo, uma vez que o Messias, né, veio e tal, enfim, teve a crucificação, etc. E depois, século IX, né, o anjo Gabriel aparece para Maomé, Maomé, e os cristãos, os judeus estão tudo errado aí, toma aqui os novos mandamentos, as novas escrituras e Isais, e aí o Alcorão, claro, estou falando de uma maneira bem genérica, bem resumida, bem estrúxula também, né, bem capenga. E aí tem-se o islamismo e a cultura islâmica, etc. Com coisas boas, coisas ruins, coisas positivas, coisas negativas e por aí vai. O que é interessante é a influência que, por exemplo, se você olhar o Velho Testamento da Igreja, é, Velho Testamento judaico-cristão principalmente, né, mas também é um Velho Testamento para o islamismo. Né? É, você tem muita dificuldade de definir se Deus é bom ou se Deus é mau. Porque em que medida Deus é bom ou mau? Tacando fogo em cidade, mandando um cara lá, né, o profeta, ir levar o filho para oferecer o filho, por mais que depois, quando chega lá, não precisa não, você já deu prova da sua fé, só de trazer ele até aqui, sem questionar, só obedecendo, enfim, entre tantas as outras coisas, né? E, só, o, é, como é o nome do cara? Nabucodonosor, não. Pô, rapaz, esqueci o nome. Abraão? Não, Abraão, não. Sim, eu não lembro o nome agora, mas tem o que estava viajando, né, com a esposa. Aí chegou na cidade lá, ele não disse que era a esposa dele. Ele disse que era a irmã dele. Porque se ele dissesse que era a esposa, as pessoas daquela cidade ali iam matar ele para poder ficar com a esposa dele, né? E aí ele disse que não era a esposa, ele disse que era irmã. No que ele disse que era irmã, aí as pessoas começaram a bajular ele, né? Que era como se fosse para conquistar o cunhado. Aí, em vez de conquistar a mulher, né? Ali, a dama, né? Que se pretendia, conquistava-se ali o cunhado. E aí, o fato das pessoas estarem desejando essa mulher e bajulando ali o tal do cunhado, né? Do irmão da mulher, essas pessoas estavam em pecado, né? Estavam pecando porque eles estavam desejando a mulher de um homem. E Deus foi lá e castigou todas as pessoas daquela cidade, eles ficaram cegas. Elas estavam desejando a mulher do homem. Mas o homem não tinha dito que era esposa dele, tinha dito que era irmã. O cara, pô, ela fez uma mentira, né? Tudo bem, cara, tua mentira aqui tá aceita, porque você mentiu para não morrer, né, digamos assim. Mas essa sua mentira gerou uma consequência, uma punição gravíssima para todas as pessoas ali daquela cidade que estavam desejando isso, né? Enfim, fica-se aí, isso é bom ou mal, certo ou errado, né? E aí, o que é curioso é que há, digamos assim, um aspecto contraditório. Por exemplo, ler a Bíblia, o Velho Testamento da Bíblia, você vai se deparar com contradições o tempo todo. São muitas contradições, né? Tipo, nossa, como é que tem isso aqui? Isso aqui desfigura com
o Novo Testamento e com aquele pensamento de Deus bom, benevolente e tal. Só que aí o que é que aconteceu com a construção do cristianismo? Porque o cristianismo ele foi sendo construído justamente depois, em consequência dessa cultura helênica. Essa cultura helênica, né, da mistura de Roma e a Grécia, que Roma foi o Império Romano, né, tomando tudo lá. E aí depois Constantino virou cristão, aí Constantinopla, blá, 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 enfim, vamos lá para as aulas de história, né, para não lembrar desses bereguedê tudo aí. E o que é que aconteceu? Os gregos, eles tinham muito essa cultura da filosofia de pensar os aspectos a partir da virtude. Aí quando você vai ler Platão é a virtude o tempo todo. Os ensinamentos lá de Platão, na figura de Sócrates, a maêutica socrática é para debater a questão da virtude das coisas, né? A virtude das coisas, ter virtude, né? Ser virtuoso, em alguma medida, vou fazer essa aproximação aqui também, seria você ter a excelência das coisas, mas ter a excelência das coisas não seria ter esse meio, digamos assim, né? Essa medida do meio, tal qual Aristóteles está conhecendo. Mas seria saber avaliar entre o bem e o mal, o certo e o errado, o bom ou o ruim, e decidir sempre pelo bom, pelo bem, pelo certo, e não pelo ruim. Então, em alguma medida, essa construção grega, ela vai se estabelecendo de uma maneira que parece, assim, agora fazendo a leitura, né, arbitrária, mas ela não é necessariamente arbitrária porque ela pertence a um contexto cultural. Do tipo, existiam os sofistas, né, os sofistas que vamos dizer assim, poderiam ser antiéticos, né, porque o importante era vencer a partir da argumentação. Independente de ser verdade ou mentira esse argumento, a questão da técnica do sofista é justamente vencer, pelo você convencer a outra pessoa pelo argumento independente do que use o seu argumento. Você tinha que vencer a pessoa. O filósofo e Sócrates em alguma medida é um sofista também, mesmo criticando os sofistas, né? Porque a filosofia vai criticar os sofistas. Mas Sócrates vai ter uma maneira de argumentar que também vai acabar vencendo pela sua argumentação. Contudo, a argumentação de Sócrates não é uma argumentação pela certeza e pelo convencimento da certeza dele. É justamente pelo contrário, pela dúvida. É por colocar em dúvida e colocar justamente em questão. Só que essa dúvida, em alguma medida, faz você escolher um lado. Quando se coloca dois pontos em dúvida, ou é um ou é outro. É como se você não dá para ser dois. Quem mata ou é quem salva que é o virtuoso? Não dá para ser os dois, quem mata e quem salva. O virtuoso, tecnicamente, seria quem salva e não quem mata, porque matar, não sei o que, enfim. Mas aí quem mata porque não sei o que, porque ia matar. Quem mata um porque esse um ia matar 20. É virtuoso? Não era. Enfim, aí vai a construção de colocar sempre em dúvida. E aí vem nascer a filosofia, com esse pensamento de pensar as coisas problemáticas. Agora, claro, eu mencionei, né, do livro do Wittgenstein, o Tratados Lógico-Filosóficos, de que ele diz ali, em alguma medida, que o objetivo era tentar solucionar todos os problemas da filosofia. Mas ainda assim, mesmo depois disso, né, todos os problemas das filosofias não estão solucionados. Existem muitos problemas da filosofia. Né? Existem, por exemplo, aí os paradoxos. Né? Os paradoxos são questões, no princípio, insolúveis. Não há solução ao paradoxo. Mas é importante, né, assimilar a construção desse aspecto cultural da Grécia, que se desenvolve a partir desses nomes, principalmente, né, Sócrates, Platão, Aristóteles,
que vão determinar aspectos, não que eles concordem em tudo, em todas as coisas, né? Cada um tem as suas divergências, aí, os seus pontos discordantes, as suas construções diversas, mas ainda assim isso fundamenta uma cultura grega, né? Aquilo que a gente chamaria como a cultura grega, como modo grego de ser, de pensar, de refletir as coisas e de conceber determinadas coisas, e como isso influenciou outras culturas que não necessariamente tiveram a mesma base, né? E aí algumas coisas aparecem até inclusive como contradição, porque isso vem depois a ser uma mistura, digamos assim, né? Uma contradição do tipo, por exemplo, quando a gente fala assim, o Brasil que foi colonizado pelos portugueses, aí temos os indígenas que eram donos da terra e hoje quase não são donos de nada, e, e nem eram donos da terra, porque não era essa a concepção dos indígenas, né? Enfim, eles viviam nessa terra aqui sem necessariamente ser donos dela, mas hoje busca-se garantir algumas coisas, mas há uma discussão que não é o indígena que decide o que é dele e o que é desse que chegou, não é quem chegou que decide o que é que vai sobrar para o indígena, por exemplo, né? Isso é uma contradição. Os africanos que foram trazidos para cá, inclusive capturados pelos próprios africanos, vendidos como inferiores, e chega aqui, constrói toda uma nação, a maioria da população são as pessoas de descendência africana, mas são as que menos têm acesso às estruturas que essa nação construiu. Então, isso vem da mistura cultural, de como uma cultura se mistura com outra, então, não sei o quê, e como tudo isso vai gerando contradições, né? E essas contradições produzindo esses problemas, em alguma medida, aí, filosóficos, né? De reflexão, né? Etc. Deixa eu avançar mais um pouco na leitura aqui para a gente concluir esse tópico, né? Eu li essa parte aqui, deixa eu ver, a maior parte dessas disposições não tem nome, todavia temos já li essa parte, na posição intermédia é, portanto, a seriedade. Mas em relação ao que é agradável no divertimento, a maneira de ser de acordo, não, isso aqui eu li também, né? Acho que eu li tudo aqui. Posto isso, temos de estabelecer, li esse tópico tudo aqui. Dado o horário, então eu vou ficar aqui nesse ponto. Não vou avançar aqui pelo 8, não. Eu estou um pouco cansado hoje também, né? Fizemos 3 leituras, já dei aula hoje à tarde, então não tem problema se ficarmos para continuar a partir desse tópico na próxima semana. Então, por hoje é isso, nas leituras filosóficas. Até mais.